partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Quarta-feira, 19 de novembro. Hoje é um dia de reflexão, educação e consciência sobre a força que constrói a nossa história. Eu sou Dani Schneider e com o apoio da Corsã, Evoluir nos define. Sicredi é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Inspirando Mulheres Netweaving Club, inspiraram um movimento ao lado de outras como você. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. E Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para abrir o nosso encontro de hoje, véspera do Dia da Consciência Negra, eu trago uma citação de Nelson Mandela, líder e símbolo mundial da luta pela igualdade, que ilumina o nosso diálogo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele. As pessoas precisam aprender a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E essa citação traduz com perfeição o espírito da nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre letramento racial, representatividade e o papel da educação na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. E para isso eu recebo aqui nos estúdios Juliana da Rosa, professora, educadora comunitária e integrante do Grupo Cultural Negras Raízes, que há anos desenvolve oficinas e ações de combate ao racismo a partir da valorização da história afrodescendente. Ju, seja muito, muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. É um prazer te receber aqui nos estúdios. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui presente falando de algo que me inspira e faz eu ser uma mulher negra tão potente como eu acredito que sou. Perfeito. É um prazer te receber e eu quero, sem mais delongas, já que os ouvintes saibam, te conheçam um pouco mais, Ju, né? E eu também quero te conhecer um pouco mais, né? A gente teve o prazer, então, de se conhecer nessa segunda, agora, numa palestra promovida aí pelo IFE, aqui no Centro de Cultura. A palestra essa que foi sensacional. Quero deixar aqui um abraço para minha prof querida, Marcele Ravazzi, que esteve lá fazendo uma fala linda. E outros colegas que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ouvir, porque cheguei depois, né? Mas eu sei que foi bastante impactante, né, Ju? E eu quero ouvir, então, sobre a tua trajetória, né? Quando que tu te despertou para esse trabalho dentro do letramento racial, né? Da identidade negra na comunidade? Dani, assim, eu acredito que a gente nasce negro, mas a gente leva um tempo para se constituir negro. Né, o pertencimento da gente dentro da sociedade. Então, isso aconteceu. Minha primeira formação é técnica estética, lá no Instituto Federal Farroupilha, tenho muito orgulho de dizer isso. Primeira turma, e é um investimento aqui para nossa região enorme, para nossa cidade, né? O IFE, nosso querido IFE. E lá dentro surgiu essa questão de que em todo novembro se passa um filme sobre a escravidão, ok? Assisti o filme, são 12 anos de escravidão, o nome do filme, um baita filme, me despedacei chorando e coisa. No momento, na época, o meu professor de história era o professor Leandro Daronco. Maravilhoso também. Também, ótimo, né? Aí eu disse, tá, professor, e daí? Quando é que nós vamos começar a falar sobre o meu povo? Ele, não, Gil, mas né, o filme, não, mas eu disse pra ele, eu não acho que isso seja a representatividade do meu povo. Ele disse, não, então tá, Gil, eu vou te desafiar, então, procura algo, traga algo aqui pro IFE pra gente ver. Fui atrás, meus pais são cria daqui de Santo Ângelo, né? Eu nasci em Santa Rosa, porque meu pai era militar. E daí a dona Neuza, né? Neuzinha, querida Neuzinha, que muitos acho que conhecem, que foi uma das pioneiras que começou o trabalho, assim, desse letramento, nem tinha essa expressão, letramento racial, né? Surgiu agora. Ela que fazia isso e ela foi presidente da etnia, assim como o professor Daniel também, né? Começou a fazer, daí a minha mãe falou, Ju, vai lá e fala com a dona Neuza. Eu fui lá na casa da dona Neuza e disse, dona Neuza, eu preciso de representatividade no nosso povo. E ela tem um acervo, assim, gigantesco, muita coisa.
leva isso, minha filha, leva isso. Tanto que ela dizia, agora tu vai ser minha pérola negra, ela dizia. É tu que vai dar continuidade pra coisa. E eu peguei o bastão e disse, vamos embora, né? Aí fiz uma exposição lá no IFE, trazendo, Dani, sempre eu penso assim, ó, a representatividade do meu povo vem na questão da música, vem na questão da nossa culinária, da nossa moda, do nosso cabelo, né? Em tantas outras perspectivas. E então, por que não trazer isso? Trouxe isso para dentro do IFE, fiz aquela exposição, todo mundo falou, todo mundo comentou, foi, sabe, aquele boom. Então, ali que eu me constituí a mulher negra que sou agora. Daí, depois de um certo tempo, a gente foi caminhando. Eu encontrei a Doris, que é a presidente atual da etnia, né? Doris, tu topa o desafio da gente fazer oficinas para poder ir fazendo, né, essa conscientização que eu digo em relação à história do povo negro. Aí, ali a gente começou em 2017, porque eu fui fazer uma outra graduação, né, pedagogia, e daí lá dentro, na FASA, a gente tinha um trabalho todo, né, para fazer, apresentar, e daí meu professor disse, procura algo que te inspira, Juliana. Eu disse, pá, o que me inspira? É isso, né? Aí fui atrás, e estudei, investiguei muito sobre a Lei 10.639, e ali começou, aí eu já coloquei etnia na história, e a gente foi fazendo o caldeirão ferver, borbulhar, né? Que legal. João, e assim, o grupo, né, Cultural Negras Raízes também é um grupo bastante atuante aqui dentro da cidade, enfim, na região, né? Como que esse grupo mudou a tua visão a respeito de comunidade e de pertencimento? Eu acho que se tem uma coisa, eu como mãe também de menina preta, eu acho que tem essa palavra, ela tem várias camadas, né? E dependendo da idade, do contexto onde essa pessoa esteja inserida, enfim, ela se desdobra bastante, pode ter vários entendimentos. Como que tu vê a importância da existência de um grupo no fortalecimento dessa questão de comunidade e pertencimento? E, assim, ó, Dani, tem 3 palavras que eu acho que colocam um norte na história nossa da etnia, né? É representatividade, ressignificação e o pertencimento, como tu falou. Então, é o trabalho de todo mundo que foi fazendo esse resgate até nós conseguir construir a nossa casa, né? A nossa sede ali na Fenamilho. Então, ali a gente conseguiu colocar mais coisas, porque começou um movimento do pessoal com o quê? Com a culinária. Jantares na garagem da casa de um e outro integrante que resolveram, vamos se juntar, nós estamos pensando uma mesma linha, vamos se juntar. Ali começou com uma janta, com uma comida boa, e lembrando que os nossos ancestrais, apesar de todo o sofrimento que passavam, a hora ali da refeição era algo potente que unia eles, e é uma coisa que também faz, tanto que para a história assim africana, o circular é algo muito interessante para eles, porque consolida que todos estão se olhando na mesma visão, entende? Não tem ninguém atrás nem na frente. Então, estamos todos na mesma visão. Sim. Eu estou olhando você falar, você olhar. Então, o circular, o estar junto. Por isso que a nossa casa também tem esse formato meio, né? Redondo. Isso, é toda uma perspectiva. Dona Neuza pensou nisso, né? O professor Daniel também, com a música, né? Foi fazendo. Então, a importância que eu digo dos nossos anciões, que são, né, os mais antigos aqui, promoverem, se encontrarem e fazerem isso, foi assim para mim, para os meus pais que também participaram, né, foi muito importante, porque tipo foi uma semente que eles plantaram lá quando eu nem era nascida, né? E daí para agora eu estar usufruindo de algo que eles tiveram essa coragem, né, aqui na nossa região, de iniciar e fazer isso. Então, para mim, a etnia, o Grupo Cultural Negras Raízes, tem uma importância de representatividade para mim bem grande. Perfeito. E aí tu falou uma coisa interessante, Ju, que é a questão do iniciar. E a gente tem várias pesquisas, né, que mostram que as crianças negras, já na educação infantil, né, elas já percebem essas desigualdades raciais, né? E eu me lembro de uma fala nessa palestra de segunda-feira com a prof. Marcele,
onde ela fala da boneca, né? Se a gente vai numa loja e se a gente quiser comprar uma boneca preta, a gente precisa pedir, porque ela não está exposta. Não Raramente. Tá ao teu alcance. Não está ao alcance, ela não vai estar ali. Tu tem que fazer o pedido para daí ver se a loja tem. Então, essa questão da perspectiva, né, das crianças, ela que foi a nossa perspectiva enquanto crianças também, né? A gente teve que se reeducar para tentar entender isso, então mais velhos. Mas como que tu observa isso no dia a dia sendo uma educadora infantil? Eu tive minha primeira boneca negra agora depois de uma senhora já, né? Adulta. E vou dizer para vocês assim, ó, como é importante a representatividade em questão na educação. Eu sou uma mulher negra que vou fazer os meus 44 anos e nunca tive um professor negro. Eu nunca tive professor negro na minha trajetória escolar. Fui ter depois quando eu estava na faculdade, mas, né, essa questão. E daí, tipo, brinquedos também, né? De você ter os livros, eu digo os livros de educação infantil. A importância que tem de nós desmistificar esse negócio que só princesinha da Disney que é a representatividade. Daí eu digo para vocês como isso impacta na cabeça de uma criança negra na escola, que tem o seu cabelo crespo, tem o seu cabelo black power, tá? Quando vê aquele livrinho ali com aquela princesa de cabelo liso, né? Loira, ruiva. Olha, abre todo o leque, né, a gama de diversidade e aonde está a minha princesa negra. E faz muito pouco tempo, né, eu sou prof de pré-escola agora no momento, e tipo, para mim trabalhar com eles a questão do tom de pele, eu fiz algo bem sutil. Eu trabalhei com eles com questão de tom de pele com leite, café, Nescau e pó de guaraná. Que interessante. Entende? Isso, Trouxe essa perspectiva, porque como que você vai falar para uma criança de 4 para 5 anos, ou de 5 para 6 anos, né? Ou ele é mais escuro. Ali tu já está começando a inserir um vocabulário racista mais escuro. Tem pessoas que vão encarar de forma positiva, mas nem todos vão se sentir confortável com isso. Aí tem a questão de você ter o pertencimento e você se constituir o negro que você... Ser fortalecido, isso. né? Aí fiz essa questão, né? O colega tem o tom de pele da cor do leite. Leite toda criança toma. Bebe, as que não, bebeu, as enfim, que não conhece. têm intolerância, elas, né? Nescau também é uma coisa que tá bem ali palpável para eles, né? Café sempre vê, ou tomando o pai, a mãe, o vô, né? Tomando aquele café. E refrigerante como é que Guaraná. se diz? Como se diz assim, o diferente para eles foi o pó de Guaraná, sabe? Deles trazerem, deles passarem. Não foi refrigerante. Não, foi o pó do Guaraná, o pó mesmo. Aí depois eu levantei uma questão que eles não sabem se eu sou tom Nescau ou se eu a Prof. Ju é tom Guaraná. É o Guaraná. Né? Mas daí, tipo, aconteceu de eles dizerem que, prof, eu vi na fila do mercado um homem tom de café, sabe? Então, assim, olha a sutileza da criança chegar para, né, uma pessoa negra e dizer assim, teu tom é de café, teu tom da pele é de café. E é o universo lúdico da criança, isso, né, Ju? E tipo, não vai dar um impacto aquele negativo, que não é isso que eu busco, mas vai dar o positivo e junto vai entrar dentro da família e a família vai poder refletir. Eu digo, o combate do racismo nos tempos atuais agora começa com a base, educação infantil. No momento que você faz a criança refletir. E sim, gente, eles refletem muito. Sim, eles são e muito levam para espertos. dentro de casa. Sim. Muda todo o contexto. Sim. Então eu acho que é ali que a gente caminha para algo positivo. É muito interessante tu falar que até bem pouco tempo atrás, quando a gente falava de lápis cor da pele, né, Ju? Nós tínhamos um lápis de cor, que era um tom rosinha, né? Tipo, era o claro. bege. Bege, que era isso que representava a cor da pele dentro da caixa de lápis de cor, né? Eu cresci dentro dessa circunstância, né? A gente vai crescendo, a gente vai se dando conta, mas é exatamente o que tu falou. Se a gente não tem isso da base lá na infância, tu acaba crescendo dentro de uma bolha, né? E a gente só estoura essa bolha quando tu
se percebe mesmo, né, dentro de outras circunstâncias, que foi quando eu fui, então, ter a minha filha, que é uma menina preta, e é mais cor de guaraná, né? Mas ainda assim eu percebi um outro universo que eu não tinha noção, né? De coisas que eu ouvi enquanto ela era pequenininha. Tu é mãe dela, né? Tu que é a mãe dela, né? Eu branca de olho azul, tu é mãe dessa menina preta. Então, assim, é muito louco quando tu começa a sair da nossa bolha de gente branca, de pessoas brancas, né? E perceber isso dentro da sociedade, porque é uma cultura muito enraizada e que exige muito trabalho, né, para vocês, pessoas pretas, para quebrar essa cultura e mudar de fato isso. E aí, quando eu falo isso, Ju, eu quero saber das tuas oficinas que tu realiza, né, desde 2017, oficinas antirracistas, e eu acho que essa é uma expressão muito importante, né, porque a gente precisa de fato ser antirracista quando a gente fala nesse sentido, a gente precisa se sobrepor, a gente precisa falar quando a gente vê situações nesse sentido. Mas o que tu percebe que mudou no comportamento, daqui a pouco, da comunidade onde tu atuou com as oficinas, das escolas, enfim, das famílias? Como que tu sentiu o impacto pós a realização dessas oficinas? Dani, a primeira oficina que eu realizei foi sobre a boneca Baiomi, tá? Aí eu fiz essa oficina da construção da boneca Baiomi, e dentro do nosso histórico dessa boneca tem duas versões. Tem a versão que contam que foi as mães no navio negreiro que fizeram a boneca com o tecido da roupa, não sei o que, tá? Todo um contexto assim. Mas também tem outro contexto que foi uma artista lá da Bahia que criou essa boneca, tá? Com retalhos. Então você fica naquelas duas mãos assim. Mas daí a gente fica pensando, pô, a boneca tá ali, se surte um efeito positivo, vamos usar as duas. Vamos misturar as duas. Tá? É uma coisa positiva que eu quero que aconteça com a criança, ou até mesmo com o adulto ou adolescente que faça essa boneca. Tá? Fiz essas oficinas, tudo, daí, mas eu não sabia. Como a boneca fica tão bonita, e tipo, a história que conta, tanto nas duas versões, é que quando você recebe uma Baiomi, né, é um encontro precioso, né, em Yorubá, a Baiomi. Encontro precioso. Então, você fazendo uma boneca, você coloca todo o carinho, a atenção, e você está presenteando a outra pessoa com aquele carinho e com aquela atenção, né, com algo singelo, que é uma boneca de pano, né, feita sem costura nenhuma, só com amarrações. E o quanto você conversa, você vai conversando com as pessoas vão falando da tua vida e falando das coisas assim para você enquanto faz aquilo, entende? Que depois eles percebem, eu fiz a boneca e eu fiz essa semana passada com os meus alunos, para quem que você vai dar? Vou dar para minha mãe, eu vou dar para minha Dinda, vou dar para minha irmã, alguém sabe? Importante. Isso, importante que você ame e queira bem. Então, amar e querer bem, é isso que a gente tem que despertar em relação a essa batalha, né, contra o racismo. Depois eu comecei a fazer, no outro ano a gente fez as oficinas com jogos e brincadeiras de origem africana, né? Com os pequenos, as brincadeiras terra-mar, a brincadeira do pega-cauda, sabe? Que são tudo coisas que acontecem lá no continente africano, que a gente traz para eles. A amarelinha africana, eles adoram essa. Mas para o ensino, para os maiores, né, os jogos foi algo assim que me impactou bastante, porque tem um jogo que se chama Xicima, né? Ele é o primórdio da dama, quase do xadrez, né? É o bisavô da coisa toda. Aí eu fiz o tabuleiro e fiz as peças com tampinha de iogurte, daqueles dos Danoninho, aquele de abrir assim, cor vermelha e amarela. E o jogo consiste de você deixar elas alinhadas, tanto na vertical quanto na horizontal, ou na base que tem no tabuleiro. E quanto os adolescentes ficaram impactados porque largaram o telefone e um jogo que pensa assim, isso aí é fácil. Quantos assim, que eram os durão, assim, né, da turma, chegam ali e perde uma, perde duas, e aí ficam, mas como? Eu não consigo isso, sabe? E é tudo uma questão de estratégia, o quanto tem que pensar. Então, ali tu vê que tu consegue impactar os pequenos e você consegue impactar os grandes, né, com
outros tantos jogos. 5 Maria. É o sabe? Isê da 5 Maria. 5 Maria. A gente faz também com tampinhas, né? E, tipo, coordenação motora, essas coisas assim, eles ficam, prof, não sei o quê. Daí tu fala o contexto do jogo, da onde a história, veio, a história e coisa, e eles ficam refletindo e pensando. Gente. Que legal. Sabe? Muito legal. Ju, agora são 13h25. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso cafezinho missioneiro com o apoio da Corsã, Sicredi, Grins Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Fica com a gente que a gente volta já já. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Grins Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grins Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinsCafé. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h29, a gente está de volta aqui com o nosso cafezinho com apoio de Corsã, Sicredi, Grins Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. E a gente está conversando hoje com a Juliana da Rosa sobre letramento racial, representatividade e o papel da educação no enfrentamento ao racismo. Ju, eu queria ainda conversar um pouquinho contigo a respeito dessa questão do debate racial. Tu acha que a nossa região das Missões, ela tem avançado quando a pauta é o debate racial mesmo, é o racismo, é a história, enfim, o que tu percebe nesse sentido? De forma lenta, mas estamos tendo algum avanço. Noto que antigamente, quando a gente fazia algum movimento em relação a isso, qualquer movimento que você fazia, vamos debater sobre racismo, era 3, 4 pessoas e nada mais, sabe?
Aí, tipo, agora a gente tá notando bem mais, ou até mesmo quando a gente fala na questão nas escolas, né? Nós fizemos a nossa primeira Expo Afro ano passado e esse ano, então a gente vê o número de escolas que resolveu aderir a isso, né? Expo Afro é os trabalhos que as escolas vão fazendo ao longo do ano. E lembra, pessoal, negro não existe só em novembro. Nós precisamos bater na tecla de que o ano inteiro precisa ser falado sobre essa pauta racial. Aí, um dos objetivos da oficina dos Jogos e Brincadeiras de Origem Africana é isso, sabe? Um dia tá chovendo, a prof não pode ir pra fora brincar. Vamos trazer o jogo, vamos trazer o Xicima, uma tacusa pra brincar ali com as crianças. Mas lembrando, lembro que esse jogo foi uma pessoa que trouxe, ou até mesmo a própria professora que veio. Porque uma coisa que torna assim, desgastante é só o negro procurar, tá? Falar, só o negro procurar ensinar o que está de mais fácil acesso. Mas eu noto que aqui, agora na nossa cidade, tanto pelas escolas, a procura também não chega também a ficar somente em novembro. As escolas vêm procurando a gente um pouco antes já. Gostaria que fossem bem mais, mas né? Aí, tipo, chega em novembro, a gente fica sobrecarregado de coisas para fazer. E não dá, gente. As pernas não acompanham tudo. Sim. Então eu acho que agora sim, com insistência, eu acho que sim, as escolas ou os lugares onde tem essa abertura, né, está tendo um resultado mais positivo. Antes eu achava bem mais fechado a questão. Perfeito. Que bom. E aí isso eu já aproveito para a gente falar então de políticas educacionais, Ju. Dentro da lei 10.639 de 2003, né, que obriga aí nas escolas de ensino fundamental e médio o ensino de história e cultura afro-brasileira, né? Incluindo a história da África, a luta dos negros do Brasil, a cultura negra brasileira e a contribuição do negro para a sociedade nacional. Como que tu enxerga isso acontecendo dentro da educação, no nosso contexto aqui mesmo da cidade? Tu percebe isso acontecendo? Como que tu entende que isso vem evoluindo? O reflexo positivo, né, da lei, e eu acho que também da busca dos educadores em relação, tá, ao entendimento dessa história da África, tá? Lembrando, eu sempre gosto de, nas minhas palestras, citar uma frase que eu ouvi, que diz da seguinte forma: eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de um povo que foi escravizado. E a minha história não se liga somente à escravidão. Os meus ancestrais não foram só escravidão. Os meus ancestrais, a mãe África, tem uma potência que a gente fica parado pensando. E se você vai atrás procurar, né, você vê o tamanho dessa potência. E isso dá, assim, uma coisa muito positiva, pessoal, em relação ao que aparece na Expo Afro. Trabalhos das escolas, que a gente vê que os alunos vão, pesquisam, se interessam. Artísticos, então, são assim, de formas... São trabalhos espetaculares que aparecem, né? Acontece de vez em quando de dar um deslize, que eu tive um ataque de pelanca no ano passado, né, que apareceu uma boneca muito bonita e na boneca me botaram um bombril no cabelo. Pensa numa pessoa irada, tá? Pensa numa pessoa irada. Aí no outro ano, que é esse ano, né, que agora eu pedi ali pra Doris, por favor, tu faz aí um papel, tu coloca ali nas linhas, dizendo que, por favor, o nosso cabelo não é de bombril. Eu não quero boneca de bombril. Se eu achar a boneca de bombril, eu vou tirar do lugar e vou botar lá dentro de um saquinho. Porque não é isso, não é essa representatividade que eu busco. Sim. Né? Então, lembrar o educador disso, vamos fazer uma boneca, coloca qualquer outro material ali, mas o bombril, não coloquem, pessoal, não coloquem. Daí, ali aparece assim, falando de Mandela, falando da Djamila Ribeiro, sabe? Trazendo esses negros que são representatividades, né? O Mandela
historicamente, mas é mais antigo. Mas agora o que a gente tem? A gente tem de muito mais, né, autor contemporâneo excelente, a Djamila, assim, então, né? nem se Tipo, fala. eu gosto muito do Emicida. Aham. Né? As mensagens que ele traz na letra dele, a potência que ele traz, e também ele vai para essa área infantil por causa das filhas dele e da filha dele. Aquele livro que ele fez, Amora, foi totalmente dedicado a esse olhar que ele teve em relação à filha dele se sentir, né, uma criança preta na sociedade. Então, eu acho que ali vai surgindo coisas positivas e as escolas estão caminhando para ficar coisas melhores, trabalhos cada vez melhores, né? Mas a lei tem 20 anos, eu não tinha conhecimento disso, Ju, que é uma lei super antiga, né? Mas os estudos indicam que menos de 40% das escolas aplicam no currículo, né? O currículo de forma efetiva. Por que tu acha que essa implementação ainda é tão frágil, tão lenta? Eu vou dizer bem sinceramente para ti, Dani, eu acho que é falta de trazer uma formação para os educadores, entendeu? Trazer mais informação para eles em relação de autores, como a gente estava falando, de músicas, na questão da culinária, que nem eu estava falando numa outra palestra que nós fizemos lá no IFE, que as meninas me perguntaram sobre a literatura, né, para trabalhar a turma de pedagogia do Instituto Federal. Ju, né, eu trabalho. Eu vou trabalhar aquele Menina Bonita do Laço de Fita. Cara, teu pavor, horror, sabe? Ui, não consigo nem. E aquele cabelo de Lelê. Vou dizer pra ti por quê. A ilustração, tá, que traz aquele cabelo de Lelê, ele traz, assim, a criança negra de uma forma terrível. O cabelo da Lelê parece meu Deus, uma assombração aquilo. De tão terrível que tem naquela ilustração. Os lábios da menina na ilustração, assim, lábios, sabe, uma cara... Hiper caricato, isso, né? sabe, assim, ó, terrível. Ela de pé descalço. Ela, sabe, daí eu digo pra vocês assim, vou mostrar aquilo pras crianças ali, que criança que vai se sentir representada com aquilo, né? Então, essa questão, e daí sempre tu entra na escola e pergunta, que livro vocês estão trabalhando? Cabelo de Lelê, bonito, laço de fita. Ui. Então, tirar isso, ver que muito mais pode ser trabalhado, né? E a lei entra ali na questão da história, né? A história tem isso aí, os jogos, as brincadeiras, o artesanato, né? As máscaras, a comida, a religião, né? Até me mandaram um link de uma notícia ali que aconteceu em São Paulo, não vou me recordar da cidade. Um pai acionou a polícia porque a prof, né, mostrou para a turma de criança alguns orixás e ela pediu para eles que eles mais gostassem, assim como a gente conta uma história. Agora você desenha a parte que você mais gostou, né? Ele acionou a polícia para a polícia ir até a escola questionar o que era aquilo. Tipo, que fosse uma doutrinação religiosa. Gente, né? Aí a gente vem pra questão assim, e a escola, o que fez? Tu tem uma lei pra te dar o respaldo, tá aqui. Isso faz parte da história da África e do afrodescendente. Então, sabe, falta ainda e aqueles a gente parte mecanismos. do princípio que o Estado é laico, né, Ju? Tem a gente tem essa questão que vem antes também, que é super importante, que as pessoas precisam lembrar disso, né? Que a gente tem uma diversidade gigante no nosso país, é um país super diverso em todos os sentidos, né? E antes de tudo, essa questão da laicidade do Estado. E aí, aproveitando a tua fala, Ju, que eu acho que vem muito ao encontro do que a gente quer falar hoje, que é o letramento racial, né? É uma expressão super nova, né? Na verdade, assim, eu acho que é nova para alguns contextos, né? À medida que a gente vai estudando, a gente vai se integrando com essas questões, mas ele vai muito além, né? Ele envolve a questão de postura, de linguagem, de consciência, principalmente, né? O que significa, na prática, eu ser uma pessoa racialmente letrada? Acredito que é no momento que você vê
né, um ato de racismo, você não se calar e você não sentir que ficar conivente com isso. Eu acho que quando o branco sai do lugar dele de ser, né, o primórdio da coisa, como que diz, a raça superior, e vê que aquele ato machuca, né, e a raça, eu digo, humana, somos todos, né, temos etnias, acho que a consciência começa também aí, raça é humana, as etnias, e todas as etnias têm, né, o seu diferencial. Quando você vê um ato e você simplesmente se cala, você está sendo conivente e você não está pensando como está acontecendo isso com o outro, né? Quando você, no trabalho, vê que teu colega negro, né, tá tendo algumas desvantagens, e digo para vocês assim, tem muitos negros que ainda vêm com aquele pensamento, negro que não é visto não incomoda, negro que não é visto, ninguém vai pegar no meu pé. Por quê? Porque lá no tempo da escravidão, voltamos lá, o negro, nega maluca, expressão nega maluca, também eu peço assim, quando fazerem os bolos, tá, e levarem para a escola, levem bolos de chocolate, não uma nega maluca. A expressão nega maluca era aquela negra que não se conformava de estar dentro da casa grande, tá, passar por algumas situações, entendeu? E não conseguir ser cativa. Então, essa é uma nega maluca que ninguém domina, né? Por expressões, né? Aí o letramento racial começa quando você começa a se policiar com as expressões, e temos muitas expressões, nega maluca, fazendo a coxa, coisa de nego, né? Todas essas questões, aí já começa, e você saber de onde veio isso, né? O letramento. Quando você vê uma situação de racismo e você, sim, vai se colocar. Não se impõe. Isso, e também na questão do próprio negro também. Quando sofrer o ato de racismo, não se calar. Pensar, não, isso não é uma coisa que eu quero para mim, não é uma coisa que me deixou confortável, né? Porque falamos muito hoje, vamos pensar no outro, sororidade. Eu trago essa questão, sororidade com o negro que passou por isso, né? As mulheres negras, sobre cabelo, sobre a questão de roupa, de corpo, né? Aí eu digo assim para vocês, toma um banho de sol, torram no sol para ficar o quê? Que cor? Vão ficar roxo? Não é essa cor. Bota um botox ali no lábio para ficar com o lábio mais o quê? Grosso. E quem é que tem essas características? O fenótipo vem da onde? Então, você tem que saber também na questão de que se você usar um turbante, Dani, nada a ver você usar um turbante para mim. Desde que você saiba a história e o porquê daquilo ali, não tem, você está ajudando, né, a história do meu povo. Fortalecendo a história, que é minha também, né? Isso, então aí começa o letramento racial. Você procurar, buscar saber, e não só quando tem uma situação, e não só na escola, né? Se tem algum vizinho, se tem alguém que tem aquele comportamento meio assim, indo pelas beiradas, não dizendo, isso aí é legal assim, né? O letramento vem de você se opor àquilo que não é uma coisa que agora, nos nossos tempos, cabe. Porque antigamente era bacana, era legal. Né? Não é mais. Não é mais. Tudo mudou. Mas as coisas tudo mudou, mudam, sabe? As pessoas, daí eu digo, o negro se conscientizou e o negro se constituiu negro, né? Antigamente o negro estava o quê? Só no lugar de serviçal. Sim. Agora não. O negro pode ocupar, sim, e daí está a consciência, tanto do negro quanto do branco, que pode, sim, ser um médico, um advogado ou qualquer coisa que queira ser, né? E outra coisa que eu acho importante, Ju, que eu ouvi na palestra da segunda-feira, que a prof trouxe, que eu achei que é esclarecedor, é a questão de eu me posicionar dentro da ótica da pessoa preta, né? Porque eu, enquanto pessoa branca, eu tenho uma vivência. Eu posso até estudar, eu posso até pegar livros, eu posso ler, eu posso assistir filmes, enfim. Ainda assim, a minha vivência é muito diferente do que a vivência de uma pessoa preta. Então, respeitar o olhar, né,
da comunidade negra, dentro da vivência daquelas pessoas, né? E entender que é totalmente diferente, né? A sociedade age totalmente diferente nesse sentido. Aí vem a questão da gente falar do lugar de fala. Tanto do lugar de fala do negro, quanto do lugar de fala do branco, né? Sim. Ju, agora são 13h45, a gente vai para o nosso segundo intervalo aqui no cafezinho, com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Fica com a gente que a gente tem mais conteúdo inspirador para ti na volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h50 e este é o Cafezinho Missioneiro, conectando pessoas, ideias e transformação com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. E hoje a gente está recebendo a Juliana da Rosa, a gente fala sobre representatividade, consciência negra e educação como transformação social. Ju, amanhã, então, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra e eu queria saber o que essa data representa para ti, pessoalmente e politicamente. Para mim, pessoalmente, é a ressignificação de algo que há muito tempo me disponibilizaram, que eu acreditei que fosse verdade e que agora eu tenho a perspectiva e a convicção de que não é somente isso. Uhum. Né? E
politicamente, assim, ó, por ser reconhecido como um feriado, já é uma grande, né, um grande ponto positivo em relação à luta, porque a luta é constante, né, e diária, e já acho que também, assim, a mudança do pessoal tá falando, antes só se falava Semana da Consciência Negra, agora eu já tô ouvindo as pessoas dizer, é o mês da consciência negra, né? Começa novembro, a gente começa a se movimentar bem mais, né, em relação a esse tema. E como eu disse anteriormente, gostaria que não fosse só nesse momento, viesse ao longo do ano, para chegar agora no mês e dizer, ó, a potência de tudo que estamos estudando e ressignificando. Durante o ano, agora a gente vai expor aqui. E aproveitando a tua resposta, então, como que a comunidade, não só as escolas, né, mas a comunidade pode transformar esse 20 de novembro em ações práticas mesmo, Ju? Como que tu entende isso? Como que tu acha que isso pode acontecer de forma prática na sociedade? De forma prática, eu acredito que se a gente mudar, assim, algum pensamento da gente em relação do que a gente fala, né? O falar, a palavra, para o povo africano, a palavra tem uma força muito grande, uma potência muito grande, né? Muitas coisas do meu povo não foram escritas, elas foram faladas, passadas de geração para geração. E eu acho que agora essas pessoas começam a buscar um pouco mais de conhecimento em relação ao negro, os deveres e direitos que temos em cima da Lei 10.639 e para a comunidade, nós vamos ter um resultado positivo lá na frente de que o racismo não vai ter essa potência e a impunidade que tem tanto agora, que eu acho nesse momento, né? Sim. A questão da representatividade também a gente falava no intervalo antes, que há pouco tempo atrás as artistas negras, enfim, né, os papéis que lhes eram ofertados eram sempre um papel ou de escrava ou de empregada doméstica, então eram papéis muito caricatos, né? E hoje a mídia também tem se aberto, né, nesse sentido e trazido a mulher negra no lugar que ela de fato, né, ocupa dentro da sociedade, tem condição de ocupar dentro da sociedade. Por que é tão importante, Ju, que as crianças negras, né, têm essa necessidade? É importante ela ver outras pessoas negras em posições de liderança. A questão para mim acho que já começa. O diferente causa um certo freamento, né, na coisa toda. Então, já acho bem positiva a questão das novelas, filmes estarem apresentando isso, né? Um filme que eu gosto muito de falar é do Pantera Negra, que trouxe, assim, um universo, né, de pessoas pretas fazendo algo que não fosse só sofrer, apanhar e morrer, né? Isso, para criança, isso é algo tão positivo. Para as crianças que têm o cabelo crespo, ver no potinho de creme uma outra criança negra com aquele tipo de cabelo, né? Os produtos também que tem, tipo, e a diversidade que você tá. Eu sou uma pessoa que eu já tive meu cabelo já raspado e já alisei o meu cabelo para entrar naquela questão de me sentir representada, né? Meu cabelo. E agora, assim, depois que eu disse pra ti, depois que dá aquele clique, não, agora eu uso dread, eu uso cabelo, eu uso ele black, e assim, ó, a importância que tem da criança ver que o cabelo dela, o tom de pele dela tá lá, está naquela tela, porque tudo é muito ligado à tela, e a tela tem um impacto, né? Gigante. Então, quando a criança se vê ali, ou até mesmo o adulto, os adolescentes se veem, o meu cabelo eu posso usar da forma que eu quiser. Agora tá muito mais positivo. É novo, mas é muito mais positivo e tem que continuar cada vez mais bombando, mais potente. Perfeito. Né? E daí eu trago para o nosso dia a dia, Ju. Que ação cotidiana, tá? Que, assim, que seja simples, né? Mas que tenha aí, seja poderosa. Qualquer pessoa pode começar hoje para contribuir com a luta antirracista. A pessoa em si, né? Pegar nessa perspectiva do letramento racial, a pessoa ver os seus atos, a pessoa poder ressignificar alguns pensamentos e alguma coisa que ao longo da história foram trazendo. E no dia a dia você vai ver, se você pensar antes de falar
um termo racista, ou se você parar e pensar que aquilo que está acontecendo com o outro ali não é uma coisa bacana e que é um racismo, eu acho que é uma contribuição de que você pode se colocar diante daquilo e dizer, isso é crime, isso não é uma coisa legal e isso não é uma coisa positiva, e eu não sou conivente com isso. Sim. Sabe que essa tua fala me lembra de uma situação, assim, porque até algum tempo atrás, né, nós mulheres, nós crescemos numa sociedade extremamente machista, né, Ju? E acho que muitas meninas, principalmente da minha geração, cresceram numa perspectiva machista também. A gente apontou por muito tempo outras mulheres, enfim, criticou outras mulheres de forma bastante machista. E há alguns anos, então, depois que eu entendi o meu lugar no mundo, né, enquanto mulher, isso faz parte muito, né? Agora é mais fácil, mas antigamente, alguns anos atrás, quando eu tinha um pensamento machista, eu me percebia e apontava, olha a roupa, olha não sei o que. Na hora vinha um outro pensamento e dizia, e aí, o que tu tem que ver com a vida desta pessoa, Daniele? Por favor, te coloque no teu lugar, cuide da tua vida, né? Tu não seja essa pessoa crítica. E isso é muito mesmo da gente estar se desconstruindo, se reconstruindo dentro de uma sociedade diversa que nós temos, né, Ju? Abrir os rótulos, né? Abrir o rótulo e se desprender daquilo, assim, não é da noite pro dia, gente. É um trabalho... tipo de educação. É um trabalho que nem o nosso que a gente faz aí na etnia. É uma coisa que a gente vai trabalhando um pouco. Trabalho de formiguinha. Sim. Mas com a gente é mais pesado. Certo. Ju, e pra fechar, pensando no futuro, tá? Que mudanças tu gostaria de ver na comunidade negra, na nossa região, principalmente, sei lá, daqui 5, 10 anos? O que tu acha que seria um impacto legal, assim? Como que tu gostaria de ver? Que quando acontecesse atos de racismo, como aconteceu no ginásio Marcelo Mioso, as pessoas não se sentissem confortáveis com isso. Tá? Quando vem uma criança contar em casa que o outro colega falou do cabelo ou da pele, não se sentisse confortável com isso, que fizesse uma reflexão em relação a isso e saber que isso não é mais normal e que a comunidade negra não vai mais aceitar isso calado. Os calados eram calados lá no tempo dos nossos ancestrais e sofreram, morreram para dar voz e a potência que nós agora, esses que estão aqui falando, podem e devem falar e devem sim se colocar contra. Isso que eu espero que a nossa comunidade se chacoalhe para isso. Que assim seja, Ju. Que assim seja. Ju, muito obrigada, tá, pela tua presença. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito. Muito obrigada por compartilhar a tua visão, tua trajetória e a tua força. É inspirador ouvir alguém que transforma território, escola e comunidade através da educação. Que o Dia da Consciência Negra não seja apenas um feriado no calendário, mas um convite permanente para enxergarmos um mundo com mais verdade, porque o futuro que desejamos não acontece sozinho. Ele é construído nas pequenas escolhas diárias, na coragem de rever posturas e na delicadeza de compreender o outro pelos olhos do outro. E a você que nos acompanha todos os dias, nosso muito obrigada. E eu agradeço também os nossos patrocinadores Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com bom café, Inspirando Mulheres Netweaving Club, porque inspiraram o movimento ao lado de outras como você, Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores, e Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. A gente encerra mais um cafezinho missioneiro. Amanhã tem mais cafezinho, mais boas conversas e mais transformação. Um beijo a todos e um ótimo dia.